Amém. Muito bem, se você puder abrir a sua Bíblia, lá no Evangelho de João, no capítulo 12. Se você puder me acompanhar aí nessa leitura, vai ser muito bom. Se você puder deixar a sua Bíblia, inclusive, aberta aí ou ligada em João, daqui a pouco a gente vai fazer um exercício. Eu vou começar a leitura pelo versículo 20, tá? João, capítulo 12, versículo 20. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa, estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, com um pedido: Senhor, ver Jesus. Interessante isso daqui. Nós estamos na festa da Páscoa, cidade cheia, Jerusalém lotada. Alguns gregos foram até lá. Muito provavelmente, se eles foram durante o período da Páscoa para adorar, são judeus de formação grega, que estão vendo tudo aquilo que está acontecendo ali com Jesus e percebendo claramente que o caminho de Jesus é o caminho da cruz. Tudo bem, eles querem conversar com Jesus, pedem para Filipe ir lá. Filipe foi dizê-lo a André e os dois juntos foram conversar com Jesus. Aí Jesus diz assim: chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo verdadeiramente que, se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama a sua vida, a perderá. Ao passo que aquele que odeia a sua vida nesse mundo, a conservará para a vida eterna. Eu queria parar aqui nessa leitura, daqui a pouquinho eu vou voltar com vocês nesse texto aí, em especial um ponto específico, mas eu queria chamar a atenção de vocês que estavam ali, judeus, provavelmente judeus de formação grega ali, querendo conversar com Jesus e querendo entender. E eu acho interessante, assim, eu já comentei isso com vocês aqui algumas vezes. Eu acho interessante como que os gregos, às vezes, têm duas palavras para o que nós temos apenas uma. Eu acho interessante como que a língua tem uma certa dinamicidade, todas as línguas, de uma forma geral, têm uma certa dinâmica, mas a língua grega dos dias de Jesus, que, diga-se de passagem, era a língua da feira, era a língua do dia a dia, era a língua da rua. O grego koiné, que é esse grego que nós temos aqui no Novo Testamento todo, era um grego simples, do dia a dia. Mas mesmo esse grego simples do dia a dia, às vezes apresentava duas palavras para coisas que nós hoje representamos com uma só. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Os gregos tinham duas formas de expressar o tempo. O grego chamava o tempo de cronos e de kairos, duas palavras. O cronos, de onde vem a nossa palavra cronômetro, tem a ver com esse tempo marcado mesmo. E o kairos tem a ver com outra coisa, tem a ver com, por exemplo, o tempo em que os nossos ipês aqui vão florescer. É outra coisa, é um kairos, não é marcado no cronômetro. O tempo da adolescência é com 12, é com 11, é com 13, é com 17 anos? São coisas diferentes, né? Então, por exemplo, e a Bíblia é cheia dessas expressões. Então, por exemplo, quando Jesus se encontra com aquele paralítico lá na piscina, no tanque de Betesda, há 38 anos daquele jeito lá, o texto de João diz assim: ele estava assim há muito tempo. 38 anos. 38 é cronos ou é kairos? 38 anos, se é tempo que pode ser contado, é cronos. Concordam? Agora, há uma diferença, por exemplo, quando Paulo está falando com os gregos em Atenas, está conversando com a turma, ele é levado para um lugar para ter uma série de conversas e discussões, e ele diz a respeito do Deus desconhecido, que eles tinham lá em Atenas, nos dias de Paulo, uma estátua lá, na verdade, uma placa, muito provavelmente, ao Deus desconhecido. E aí Paulo se propõe a falar para eles a respeito do Deus desconhecido. E ao falar a respeito do Deus desconhecido, Paulo fala: esse a quem vocês não conhecem, pré-organizou os tempos. E aí, quando ele usa essa expressão, ele está falando do kairos. É uma outra coisa. É o tempo que não é marcado no relógio.
É o tempo que não tem a ver com o cronômetro, é uma outra situação. Da mesma forma, os gregos também têm... O Marlos, na semana passada, usou um texto aqui, trabalhou um texto muito interessante, falando a respeito daquele diálogo de Jesus com Pedro, em que Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você me ama? E Pedro responde: sim, eu te amo. E Jesus: então, cuida das minhas ovelhas. Lembra, semana passada, não sei quantos estavam aqui. Os gregos também têm duas palavras para falar a respeito de amor. Tem o amor ágape e tem o amor filéu. A gente pode dizer que o amor ágape é um amor de uma outra dimensão, um amor associado a Deus. O amor filéu é o amor dos amigos. E é interessante, quando Jesus diz assim para Pedro: Pedro, você me ama? Jesus pergunta assim: Pedro, você me ágape? E Pedro responde assim: sim, o senhor sabe, eu te filéu. Interessante, né? E aí Jesus pergunta de novo, segunda vez: Pedro, você me ágape? E Pedro responde: o senhor sabe de todas as coisas, sabe que eu te filéu. Aí Jesus, na terceira pergunta, faz a pergunta diferente: Pedro, você me filéu? E Pedro responde: sim, o senhor sabe de tudo, eu te filéu. Às vezes a gente perde isso na tradução, a gente vai perdendo, e a nossa língua também vai acompanhando essas questões de uma forma geral. Os gregos têm duas palavras para a palavra. Interessante isso, tem a palavra logos e tem a palavra rema. Os gregos têm duas palavras, muito interessante isso. Os gregos, até a gente falava sobre isso um dia desses. Os gregos têm duas palavras para beleza. Isso é muito interessante. Os gregos têm a palavra homorfia, para beleza, e tem a palavra kalos, também para beleza. Homorfia, morfia é forma, de onde vem metamorfose. Morfia é forma. Então, há um tipo de beleza associada à forma, à harmonia, proporção. Mas, segundo os gregos, há um outro tipo de beleza, a beleza kalos. Isso é rico. Talvez nós devêssemos, inclusive, chamar de bonito e de belo. O bonito está associado à forma, o bonito está associado à homorfia, o belo está associado ao kalos. E o belo na Bíblia é associado a brilho. Isso é muito interessante. O belo na Bíblia é diferente do bonito, porque o bonito tem a ver com o desenho, tem a ver com as linhas, tem a ver com proporção, tem a ver com a harmonia de formas, homorfia. O belo é outra coisa. Então, tem pessoas que são bonitas e tem pessoas que são belas. As pessoas que são belas são as pessoas que têm brilho. E nós fomos todos chamados. Aliás, até vale a pena. Vou mudar um pouquinho aqui. Vale a pena. Dá uma olhada comigo, por favor. Lá em Mateus, capítulo 5. Acho que vale a pena a gente fazer um parêntese aqui e dar uma olhada nisso. Mateus, capítulo 5. Acho que vale muito a pena chamar a atenção. Diz assim, Mateus capítulo 5, no versículo 16. Assim, brilhe a luz de vocês. Nós somos chamados, então, para ser brilhantes. Nós somos chamados para ser belos. Então, tem gente que é bonita. Tem gente que é bela. Tem gente que é bonita e belo. Não tem nenhum problema. Só que tem um detalhe. A beleza do ponto de vista do que é bonito passa. A beleza do ponto de vista do que tem brilho pode ser para a eternidade. E o nosso chamado é esse. E aqui tem uma coisa interessante. O belo, kalos, na Bíblia, também é associado com o que é bom. Isso é muito interessante. Então, quando a gente lê em Gênesis assim, e viu Deus que tudo ficou bom, também podia ser traduzido do mesmo jeito, assim, e viu Deus que tudo ficou belo. Interessante isso, né? E aí, na continuidade desse texto que a gente está lendo aqui, olha, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas, como é que está aí? Boas, o boas aí é kalos. Para que vejam as obras brilhantes de vocês, para que vejam as belas obras de vocês. Então, brilhe a luz de vocês, para que as belas obras de vocês sejam
aí para todos os homens motivo de que ele seja glorificado, para que o Pai de vocês que está nos céus seja glorificado por essas boas ou por essas belas obras. Interessante isso, né? Os gregos, então, têm essas palavras muito interessantes, mas eu queria falar de um outro par de palavras. Os gregos também têm duas palavras para vida. Tá me filmando bem? Os gregos têm a palavra zoe para vida e tem a palavra psique também para vida. Então, quando a gente lê na Bíblia e vê lá a palavra vida várias vezes, muitas vezes o que a gente está lendo é psique e muitas vezes o que a gente está lendo é zoe. Só que na nossa tradução só aparece vida. Mas para eles havia uma diferença. Havia uma diferença entre a vida zoe e a vida psique. A vida psique é essa vida biológica, essa nossa vida, essa vida que se perde, inclusive, que morre. A vida zoe tem a ver com a vida no espírito, tem a ver com a vida que é vivida a partir de Deus. É uma outra vida, é uma outra realidade, é uma outra dimensão. E aí, vale a pena a gente fazer uma brincadeira, que eu vou fazer um exercício com vocês. Vocês se lembram quando Jesus está conversando com os discípulos, e aí chega um jovem e fala assim: Senhor, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Lembram desse episódio? Jesus está lá falando, e aí chega uma pessoa, um jovem, fala: Jesus, fala para o meu irmão dividir a herança dele comigo. Aí Jesus diz assim: mas quem foi que me colocou como juiz entre vocês? De onde que você está tirando isso? E aí ele volta, Jesus se volta para as pessoas que estão ali e diz assim: cuidado, a vida de um homem não consiste na abundância dos seus bens. Na opinião de vocês, essa vida que está aí é zoe ou essa vida que está aí é psique? É zoe. É zoe. Essa vida aí é zoe. É a vida que não depende de bens. Ela não depende de a consistência dessa vida não depende dos bens. E aí, na continuidade desse mesmo texto, Jesus vai contar uma parábola. A parábola daquele rico que ficou mais rico ainda. De repente, ele teve uma colheita que foi muito além daquilo que ele imaginou. Um dia, ele não tinha nem celeiro mais para guardar. Lembram disso? Aí, no final da parábola, o próprio Deus aparece para o rico e diz assim: insensato, você. Aliás, é interessante, é a única parábola em que o próprio Deus aparece. Então, o próprio Deus aparece na parábola para o rico e diz assim: você é insensato. Esta noite, a sua vida vai ser retirada. Essa vida aí qual é? É zoe ou é psique? Psique. Vai morrer. Essa noite você vai morrer. E aí? Então, Jesus está brincando com as duas expressões, no bom sentido, brincando no sentido de exercitar as nossas mentes para esse raciocínio, porque, de fato, gente, há duas vidas. De fato, nós precisamos entender isso. Há uma vida biológica e há uma vida que transcende, é uma vida que vai para uma outra dimensão, literalmente. E é esse o ponto que eu queria conversar com vocês, é esse o ponto que eu queria trazer hoje com vocês, a partir do texto que a gente leu aí, a partir exatamente do texto que a gente acabou de colocar. Mas eu queria que isso ficasse um pouco mais claro, queria que isso ficasse mais tranquilo na cabeça de vocês. Então, eu vou te pedir, você está em João, só que você está no capítulo 12, né? Volta no capítulo 1, por favor. Volta no capítulo 1. Diz assim, versículo 4. A gente conhece bem esse texto, né? O verbo se fez carne, ou a palavra se fez carne e habitou entre nós, muito bem, a gente já sabe, mas no versículo 4 diz assim: nele, em Jesus, estava a vida. Na opinião de vocês, essa vida é zoe ou é psique? É zoe, seguramente. Se você pular para o capítulo 3, muito conhecido, extremamente conhecido, João 3,16, muito conhecido, porque Deus amou o mundo de uma forma tal que deu o seu único filho
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Essa vida é zoe ou é psique? Zoe. É a vida que Jesus veio nos entregar. E essa vida, ela passa. Nós podemos morrer, psique, e continuar vivos, zoe. Se você continuar no próximo capítulo, no capítulo 4, quando Jesus está tendo uma conversa com aquela mulher de Samaria, no meio da conversa, Jesus diz assim para ela: olha, se você bebesse da água que eu tenho para te dar, lá no versículo 14, do seu interior jorraria um tipo de água que é para a vida. Se você beber da água que eu tenho para te dar, da água que eu lhe der, do seu interior, uma fonte vai jorrar para a vida. Que vida é essa? Zoe. Se você for lá comigo para o capítulo 10, muito conhecido de todos nós, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que vocês tenham Zoe. Eu vim para que vocês tenham muito mais do que uma vida biológica. Eu vim para que vocês tenham uma vida que muitas vezes é traduzida aí como eterna, muitas vezes aparece a palavra vida eterna na sequência que está aí. E aí, gente, eu volto com vocês no texto que eu abri, João, capítulo 12. Quando Jesus começa a dizer o seguinte: aquele que ama a sua vida a perderá, ao passo que aquele que odeia ou se aborrece da sua vida neste mundo, conservará para a vida eterna. Estão percebendo a palavra vida aí 3 vezes? As 2 primeiras vezes é psique, a última é zoe. Olha só que coisa rica, coisa profunda. Quer dizer então que, quando nós entendemos que a vida psique passa, nós podemos descobrir a vida zoe. É o que Jesus está nos ensinando. À medida que nós aprendemos a não amar a psique, nós somos abençoados em descobrir a zoe, a vida que Jesus veio nos trazer. Porque Jesus não veio para trazer a vida biológica, ele veio para trazer a vida no espírito, a vida que transcende, a vida que vai além, a vida que não está presa. Isso é muito interessante. Eu comecei a pensar a respeito desse assunto e quis trazer para vocês, porque eu tenho lido um livro que me caiu nas mãos assim por puro acaso, e eu quase nem continuei a leitura dele porque me parecia algo sem sentido. O nome do livro é Preciso Saber Envelhecer. Eu peguei o livro por causa do autor. O autor é um autor muito interessante, talvez vocês já tenham ouvido falar, no Paul Tournier. É um médico cristão suíço, muito conhecido porque ele tem alguns outros livros, como, por exemplo, Culpa e Graça, muito famoso esse livro. Mas o Paul Tournier, ele é um médico que, à medida que ele foi envelhecendo, ele acabou indo da psiquiatria para psicologia, e começou a trabalhar mais nesse sentido, principalmente nos últimos anos da vida dele. E aí ele tem vários livros, mas esse especificamente ele foi contratado para escrever. É o primeiro livro, segundo ele, em que ele foi contratado para escrever a respeito de um assunto. Os editores chamaram, pediram para ele escrever um livro sobre aposentadoria. E aí por isso o nome do livro é Preciso Saber Envelhecer. Tem várias coisas muito interessantes a respeito desse processo. O livro vale a pena sugerir a vocês. Mas tem um determinado ponto em que ele levanta o seguinte. Tem um determinado ponto em que ele diz assim, me chama muita atenção os trabalhadores das linhas de trem que estão aqui próximo de onde eu moro, na Suíça. Eles são muito felizes e muito orgulhosos de trabalharem num determinado lugar e num determinado tipo de trabalho, onde eles podem começar a se aposentar a partir de 55 anos. Esse é um livro da década de 70, tá? Tem muito, de lá para cá tem muita coisa, né? Ele morreu em 86. Então, ele conta que começou a prestar atenção nesses jovens de 55 anos que estavam se aposentando, porque eles podiam se aposentar e foram aposentando. Chegou a uma estatística muito interessante, para não dizer muito cruel. A maior parte morria com 2 anos depois da aposentadoria. Então, a maior parte morria
uns 57, 58 anos, tendo aposentado aos 55. E a expectativa de vida na Suíça na década de 60 não era essa. Na década de 70 não era essa. E aí ele quis começar a estudar, e outros pesquisadores começaram também a olhar para essa situação e tentar entender. E aí ele levanta um fato muito rico, ele como médico levanta um fato muito rico, que é o seguinte: ele começou a prestar atenção em doenças como úlcera estomacal e como asma. Doenças, segundo ele, naquela época, muito difíceis de serem tratadas, muito provavelmente até hoje. A úlcera é um negócio complicado de ser tratado. No entanto, na Segunda Guerra Mundial, então ali 1945, 1944, no meio dos piores momentos, nos piores bombardeios, quem tinha úlcera parava de ter. Quem tinha asma parava de ter asma. Estranho, né? Aí depois que esses momentos de bombardeio pararam, as pessoas que tinham úlcera voltaram a ter úlcera, quem tinha asma voltou a ter asma. Ele começou a estudar isso com muito cuidado, né? O que a medicina chama de doença psicossomática, né? Aí, de novo, ó, psicossomática. Soma é corpo, psico é essa vida que nós estamos falando. Então, essa vida psique é influenciada no corpo, ou vice-versa. Eles começaram a estudar, começaram a pensar a respeito, e aí ele começou, o que isso tem a ver com os aposentados, né? Que é a conversa aqui. A leitura dele é a seguinte: quando as pessoas estão no dia a dia de trabalho, no dia a dia completo, estão vivendo o bombardeio do trabalho, da vida, muitas das doenças aparecem, principalmente essas. Quando a pessoa se aposenta, e aí vem um detalhe, expressão dele, quando a pessoa se aposenta, independentemente da idade, e não tem a consciência da Zoe, ela fica presa ao psique e começa a adoecer com doenças que ela não tinha. E vem um bombardeio, a pessoa melhora. Que coisa, né? Para a gente ter claro que todos nós estamos conectados, ou pelo menos podemos estar conectados a duas formas de vida. Uma é essa, biológica, que passa. Outra, não. A outra é uma vida que transcende. Esse é um ponto significativo, porque na leitura dele, na leitura do Paul Tournier, as pessoas que, aposentadas, começaram a ganhar consciência de uma vida que transcende, passaram a viver muito mais e com muito mais saúde. E ele começou a estudar isso com muito cuidado. É o livro, depois, quem quiser, É Preciso Envelhecer. Muito jóia o livro, muito interessante. Mas eu comecei a lembrar de um outro Paul, que hoje não está aqui, né? O Paul Júnior. O Paul Júnior, ele costuma dizer também que existem duas vidas. Ou, ele gosta de dizer, uma é uma vida e outra é uma existência. Vocês já viram ele falar sobre isso? Vale a pena. No aniversário dele, ele muito emocionado, falou assim, é interessante como que tem momentos em que a gente descobre o que é vida e o que é existência. E a existência pode ser contada. A existência pode ser contada. Contada com números. A vida não. Então, tem gente que existe muito, mas vive pouco. Tem gente que existiu pouquinho, mas viveu muito. Entenderam? Tem gente que vive a vida no Cronos. Tem gente que vive a existência no Cronos. E tem gente que descobre a vida no Kairos. Tem gente que existe no Filéu. E tem gente que descobriu a vida no Ágape. Tem gente que existe no que é bonito, olhando para as formas. E tem gente que descobriu a vida na beleza e no brilho. É interessante, Deus é bonito ou é belo?
Não tem nem jeito de pensar que Deus é bonito, porque ele é espírito, ele não tem forma. Mas a glória do Senhor brilha. Se a glória do Senhor brilha, ele é belo. Enquanto Jesus esteve aqui na forma como nós estamos acostumados, quem olhou para ele não viu boniteza alguma. Né? Ninguém viu beleza ali. Mas Jesus era belo. Por quê? Porque brilhava. Então, nós todos precisamos aprender a viver dentro da existência. Nós estamos todos aqui existindo. Nós precisamos aprender a expandir a nossa consciência e a viver a vida que Jesus veio para nos dar. Que ele não veio para nos dar uma vida psique. Essa vai acabar. Ele veio para nos trazer uma vida que não acaba. Ele veio para nos ensinar a viver a vida que não está presa no Cronos, ela se expande no Kairos. Ele veio para nos ensinar a vida que vai além do filéu, desse amor de primeira ordem. Ele veio para nos ensinar a viver a vida ágape, em um outro nível de amor, totalmente diferente, bem adiante. Ele veio para que nenhum de nós pereça, mas para que todos nós tenhamos vida, e vida em abundância. Todos nós aqui somos chamados para isso. E aí, se nós temos X dias de existência, eu não sei, mas que todos eles sejam cheios de vida. A vida que não é presa no tempo, a vida que não é presa num amor menor, a vida que não é presa na beleza que está ligada às formas. A vida que vai, que simplesmente explode para a eternidade. É essa a vida que nós somos convidados por Jesus a participar nele. Essa é a vida. E não é mais a existência. Amém? É esse o nosso convite. É essa a nossa palavra. Rafael, você está com a gente aí? Estou aqui, meu irmão. Graças a Deus. Peço que vocês possam ir me orientando aí, se estão me ouvindo bem, me vendo bem. Minha avó está aqui do lado, então eu virei a câmera para mim e deixei o computador para ela ir nos vendo aí, participar, porque não tinha como ela não participar conosco. E, Cláudia, assim, antes de qualquer coisa, eu queria agradecer a Deus mesmo, assim, fazer uma oração mesmo, agradecimento a Ele por permitir a gente viver o que a gente tem vivido aí como comunidade, como família, como povo de Deus, porque, assim, é impressionante o quanto Ele tem nos dado sensibilidade para ouvi-lo. Então, isso, a gente tem que ser grato a Deus por participar de uma família, de uma comunidade que ouve a Deus, que tem ouvido a Deus. Então, assim, a hora que você começou, eu não acreditei, porque eu falei assim, nossa, a gente vai ficar só no Evangelho de João, Cláudio. Porque o que estava no meu coração era a conversa de Nicodemos com João. Então, você já imagina aí a minha emoção mesmo, assim, de ver isso com Deus. Então, eu queria primeiro, antes de começar aqui, né, para a gente continuar essa reflexão, eu queria fazer uma breve oração mesmo, como comunidade, para a gente agradecer Ele. Amém? Vamos fechar nossos olhos. Pai, queremos te agradecer, Pai, porque a cada domingo nós temos experimentado a certeza de que o Senhor fala aos nossos corações. Eu sei que quantos muitas vezes não estão conseguindo te ouvir, estão em lugares remotos ou estão sem a sua presença, e nós queremos, assim, esse é o nosso desejo do coração, que assim como Davi, a gente sempre diga, Senhor, tira qualquer coisa de nós, mas não tire o Senhor de nossas vidas. Não nos tire a sua presença. Então, Pai, nós somos gratos, gratos mesmo, por podermos celebrar, vivenciar e participar de tudo isso. Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cláudia, assim, eu estou em êxtase aí para compartilhar, continuar compartilhando aí do que Deus tem falado conosco essa semana. Essa semana eu tive uma experiência aqui em casa, assim, com um amigo mesmo, um amigo de infância,
um irmão, né, criado junto, e onde a gente conversando, contei para ele sobre o Estevão. Não sei quantos conhecem aí o Estevão de Brasília, né? Nosso querido amigo, irmão Estevão. E ele conheceu o Estevão também durante o seu Cronos. Durante o seu Cronos, a sua vida, eu estudei com esse amigo desde os 7 anos de idade, e o Estevão estudou com ele no ensino médio, preparando para o vestibular. Então, ele conhece bem o Estevão. E ao contar do Estevão, ele não acreditou, porque ele falou assim, não, mas como assim que esse Estevão que você está falando que ele é manso, que ele é pacífico, que ele é um cara muito puro, que faz algumas perguntas que não faz muito sentido para aquele que vive o Cronos, aquele que está vivendo uma história. Então, como que você está dizendo que o Estevão tem essa maturidade, mas ao mesmo tempo essa pureza de quem não conhece ainda, de quem quer conhecer ainda, porque é como uma criança. E na mesma hora eu peguei meu celular, liguei para o Estevão, coloquei eles dois frente a frente, porque esse amigo meu falava assim, não, o Estevão que eu conheço não é esse, o Estevão que eu conheço é um cara ansioso, um cara nervoso, um cara totalmente diferente desse que você está me descrevendo. E eu falei, então, meu irmão, esse é o Estevão. O Estevão, para a minha vida, é o milagre do novo nascimento. É olhar para ele e falar, não, esse eu sei, esse eu conheço. O Kairos dele, e eu conheço o Cronos dele. Isso, para mim, sempre foi algo muito marcante na minha caminhada. Eu até contei para o Estevão que, assim que quando Deus estava já há uns 5 anos conversando comigo, quando eu entrei na Sal da Terra do Alfa Mol, uma das coisas que me fez permanecer foi porque eu vi o Estevão, porque eu conhecia o seu Cronos, e o seu Cronos não tinha a ver com aquilo que eu imaginava conhecer do Evangelho, daquilo que eu imaginava conceber, daquilo que é a vida, mas que não é um zoe. E, e aí nós terminamos esse encontro aqui em casa, esse amigo tem se aproximado muito, é um amigo realmente de dentro da minha casa, eu considero a mãe dele minha mãe, enfim, é uma relação familiar mesmo. E ele terminou aqui dizendo assim, não, eu quero ir lá, eu quero ir a Brasília, eu quero conhecer esse Estevão, eu quero ver de perto esse Estevão, eu quero pegar nesse Estevão. Então, isso, assim, ficou muito marcado na minha semana, viu, Cláudio? Assim, essa questão, e aí não tem como a gente não lembrar da conversa de Nicodemos com Jesus, e essa conversa que tem toda esse paradoxo, né? Esse paralelo, que parecem a mesma coisa, mas não são. E é isso que faz com que Nicodemos, mesmo tendo todo o conhecimento, ele, ele entre em colapso, né? Porque quando ele vai a Jesus e pergunta, fala para Jesus, né, mestre, eu sei que você ensina da parte de Deus, eu sei que você, eu tô entendendo, eu tô te ouvindo, eu sei que você não está falando coisas que não tem a ver com o Pai, mas mas eu preciso entender isso, eu quero entender. E Jesus faz uma afirmação, né, que faz com que Nicodemos entre em colapso. Digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E isso Nicodemos não consegue conceber na sua psique. A sua psique não consegue acolher essa imagem que Nicodemos imediatamente faz, porque fala: "Não, calma, calma aí, Jesus. Como assim? Como que eu, sendo velho, vou nascer de novo? Como que isso vai se dar? Como que eu vou poder entrar de novo no ventre da minha mãe, ser gerado de novo? Isso não faz sentido para a minha psique, para a minha forma de raciocinar. Não tem como, Jesus." E aí Jesus completa, né? O que eu estou dizendo a você, Nicodemos, é que ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que você nasça de novo.
Simples assim. Então, Jesus vai trabalhar com Nicodemos, né, Cláudio, essa divisão, essa separação, essa marca entre o Cronos para o Kairos, que existe uma distinção total. Então, também não tenho como não lembrar, Cláudio, do Bar Mitzvah, né, da circuncisão, daqueles que são nascidos de Israel, mas tem uma marca, né, tem uma aliança, tem um compromisso assumido, tem algo marcado em sua pele, que faz uma divisão clara entre, talvez seja por isso que Deus não quis inventar e nomear como adolescência, mas apenas infância e vida adulta, como se fossem realmente esse paralelo só de dois tempos, não tem vários tempos, não tem outras formas de se escolher viver. Ou é uma vida, ou é uma existência. Ou é uma informação que pode até formar o homem, mas não vai fazer o homem conhecer. Então, Nicodemos era esse homem formado, né? Um mestre da lei, alguém conhecedor, um cara assim, com muita informação em si. Tanta informação que ele estava ali no limiar dessa divisão entre o Cronos e o Kairos, tanto que ao ponto dele chegar para Jesus, mesmo ele sendo judeu, ele participando ali das seitas, do farisaísmo, sendo esse cara que tem muita informação, que viveu essa expressão da formação do homem no seu sentido de sistema religioso. E ele vai a Jesus apresentando uma indagação muito sincera. Ele não está ali para, como várias outras vezes, questionar Jesus do que ele está falando, ou dizer que Jesus não sabe do que ele está falando, ou tentar pegar Jesus num beco ali para ele errar. Ele não estava querendo colocar Jesus à prova, ele estava ali querendo conhecer. Porque a verdade é que Nicodemos conhecia a Deus divino, que encontra muitos seres humanos no seu Cronos e que o ser humano apega a esse Deus para dizer assim, não, agora eu estou com Deus. Então Deus está comigo nesse Cronos, nessa história que eu estou contando. E Jesus vem e apresenta para ele uma outra realidade. Fala, olha, você ainda não entendeu nada. Não é que Jesus falou assim para ele, não, falta pouco para você. Não é que Jesus falou para ele assim, não, basta a gente dar uma consertada aí e você vai começar a entender. Não foi isso que Jesus disse. Jesus fez uma afirmação dura. Ele disse, não tem como, ninguém vê o reino de Deus, se não conhecer Deus como Pai, se não houver um novo nascimento, se não nascer de novo, se não nascer da carne e do Espírito. Porque aquilo que é carne, não tem como, não vai haver mudança. E muitas vezes, esse meu filhinho aqui participando aqui conosco, né? Então, muitas vezes, Cláudio, eu creio que nós estamos vivendo um tempo que, como você apontou aí, né, para gente, de que a gente não sabe envelhecer, a igreja principalmente, porque quando a gente está falando que o mundo não sabe, a responsabilidade da igreja de ser o testemunho, ser essa luz. Então a gente não tem que ficar pensando naquilo que, eu vou trazer uma expressão teológica, né? Mas aquilo que a forma de ver o mundo, a cosmovisão dos outros estão sendo perdidas. Mas a grande questão é quando a igreja está sendo perdida naquilo que é a sua direção, o sentido seu único para viver aqui. Então, o nosso problema não é se o mundo inteiro não soube mais envelhecer, o problema é a hora que na igreja nós não temos a expressão daquele que envelhece nascendo de novo. Daquele que, ainda que no seu Cronos esteja velho, ele nasceu de novo. Porque quando se nasce de novo, né, Cláudio, não é uma vida contada de passado, presente ou futuro, é uma vida eterna. Então, ele é tanto criança quanto ele é velho ou idoso.
porque isso já não vai distinguir quem ele é. Isso não vai determinar o tempo dele, porque o tempo dele já não é contado em cronos. Então, eu acho que é essa reflexão no que nós temos que ter como comunidade, como família, se nós estamos entendendo esse convite, esse chamado, essa adoção de Deus a nós. Que Deus quis nos adotar, ele nos adotou. A grande questão é se nós queremos conhecê-lo como Pai ou como Deus. E se a gente for traçar todo o Antigo Testamento, a gente vai ver Deus nos conduzindo a uma reflexão. Então, quando a gente pega o livro de Levítico, né, Cláudio, a gente vai ver como que os sacrifícios eles vão fazendo uma trajetória sobre aquele que entendeu esse kairos. Então, os sacrifícios não era apenas para produzir um sistema religioso, pelo contrário, era para produzir uma consciência dentro do sistema religioso que já existia à época. Então, Deus veio ressignificar isso. E a hora que os sacrifícios de Levíticos eles vão ser apresentados em conjunto, né, há uma linha a ser percebida, né, de que é entendendo, primeiro começando pelas ofertas pelo pecado ou pela culpa, vai para o holocausto, depois para a oferta de comunhão e a oferta de cereal. E quando elas são apresentadas em conjuntas, elas são apresentadas nessa ordem, né? Para nos fazer perceber que primeiro o homem precisa entender que precisa nascer de novo, que ele precisa de um tratamento na vida dele, que aquela vida dele já não basta, que aquela vida dele é sem sentido, é uma mera existência. Então, nessa expiação, né, nesse exemplo, nessa materialização da expiação, vai levá-lo a uma consagração, a adorar a Deus com toda a sua vida, com todo o seu ser. Fazer com que ele entenda isso, que agora o seu ser é nascido do Espírito. Ele é um sêmen, é uma palavra empenhada onde Deus nos adotou na sua família. Então não tem como ser diferente, não tem como eu não querer adorar a Deus com todo o meu ser, com toda a minha vida, com todas as minhas forças, com todo o cronos que ainda tenho, porque eu nem sei quanto tem. Pode ser muito, pode ser pouco, pode ser bastante, eu não sei. E isso culmina numa vida em família. Isso culmina na comunhão. Isso termina na oferta de comunhão e oferta de cereais, onde o povo de Deus entende que eles são sacerdotes e povo de Deus. Então, eles são sacerdotes para expressar essa luz, brilhe a vossa luz para o mundo, para que o mundo os conheça, e conhecendo a eles, conheça um povo que vive diferente, que tem uma ética diferente, que tem um modo de lidar com dinheiro diferente, um modo de lidar com várias coisas diferentes, mas além de todas essas coisas, é um povo que não se estabelece no Cronos. Ele não conta a sua história contando do seu passado, dizendo, porque eu vim disso, eu sou assim, eu fui criado assim, eu me fiz assim, eu fui... enfim, ele não conta o seu Cronos para dizer onde ele está. Mas ele está ali porque ele é filho de Deus. Aonde ele estiver, ele é filho de Deus. Porque ele é de eternidade a eternidade. Porque ele é parte do Cristo. Então, ele não vai contar a sua história. Ele vai contar a história de Deus. Porque ele já não faz parte da história das nossas próprias vidas. Mas ele faz parte da história que Deus está contando a toda a existência. Comunicando a toda a existência. E não sei quantos sabem, né? Eu vim de um lar católico, lar católico praticante, por assim dizer, né? Participei de inúmeros encontros de casais dos meus pais, e, enfim, participei de toda a formação católica, espiritual, a crisma, a comunhão. Tive grandes amigos, participei de encontros de adolescentes, jovens, dentro daquilo que era a catedral ali no centro. Participei e tive toda essa história e fiquei um tempo longe, buscando entender quem Deus era, até que eu entendi isso, até que eu entendi no Estevão que era preciso nascer de novo.
E quando eu estou falando isso, porque parece que a gente corre um grande risco, Cláudio, daquilo que muitas vezes foi a crítica à Igreja Católica, né, de falar, não, mas você é católico praticante ou não praticante? Você é um católico que entendeu ou nascer de novo ou não? A gente corre o grande risco de vermos em nossas comunidades a mesma expressão. E aí, você está contando a vida com os anos que você viveu e contando a sua história a partir daquilo que você viveu e aonde Deus se encontrou com você e foi melhorando sua vida, foi auxiliando a sua vida, foi te ajudando nessa caminhada, ou você nasceu de novo, ou você é um praticante. Você entendeu que há um sêmen semeado em você. Porque aí não vai bastar dizer que eu venho de uma geração de pais, não sei o quê, meu pai era empresário, criou uma grande empresa, você foi bem gerado e eu continuo tocando o negócio dele. Não tem nada a ver com isso. A pergunta é, a gente sabe envelhecer e nascer de novo? Porque você trouxe um exemplo aí, né? Nós temos um totem aí, né, Cláudia, na nossa comunidade, que é o Paulo Júnior. Ele é o velho mais jovem que eu conheço. Ele é muito jovem. Porque se você perguntar para ele, não, mas se você forçar muito ele, né, Cláudio? Vamos falar assim, vamos forçar ele. Quanto tempo você tem de vida aí mesmo, PJ? Talvez ele até falasse 45. Porque ele vai contar da época que ele nasceu de novo. E ainda assim ele vai dizer, não, mas Deus me criou de eternidade a eternidade. Então, não tem como eu deixar de ser jovem, mesmo que algum dia, nesse Cronos, eu atinja o que eu tenho hoje. Então, nós não podemos desperdiçar esses exemplos, né, que nós temos nas nossas comunidades, para nos inspirar a esse evangelho. É esse evangelho que culmina numa adoção, que culmina num novo nascimento. Então é isso, irmão, assim, que está muito forte no meu coração. A gente entender que nosso Cronos, Deus não tem lembrança dele. Não tem lembrança. Deus não se lembra do nosso tempo passado e nada disso está em benefício de mim mesmo. Porque o que Deus quer contar é a memória de quem nós somos. Porque Ele nos amou desde o ventre da nossa mãe. Ele nos amou de eternidade a eternidade. Ele nos amou na criação do mundo até os dias dos fins. E nós precisamos contar essa história. Essa é a história que tem que estar em nossos lábios. De que Deus ama. E Deus é um Pai. E Ele é o nosso Pai. Amém, meu irmão? Amém. Coisa boa. Muito bom, Rafael. Wilson, você queria falar uma coisa? É que se você falar daí, os de casa não te ouvem. Para os de casa, aí o Wilson levantou uma questão aqui. Como é que essa conversa ficaria melhor esclarecida, né, entre Jesus e Pedro, né? Marlos está aí com a gente? Semana passada, Wilson. Ok. Aí, semana passada, o Marlos. Não, eu sei. Eu achei muito rico essa coisa, né? Na verdade, o que Jesus está fazendo com Pedro, assim como ele está fazendo com todos nós, é sempre esticando a mola, sempre nos forçando a expandir. É esse o grande desafio. Como no exemplo que o Rafael acabou de trazer aí de Nicodemos, né? Então ele está forçando, ele está expandindo o tempo todo. Na conversa de Jesus com Pedro, era um grande desafio para Pedro, seguramente, falar ágape, porque o ágape é sempre associado a Deus. Então havia um desafio muito grande para Pedro ali, amar
a Jesus como Deus. Esse era um enorme desafio a ser discutido ali naquela conversa, né? Mas esse é o ponto. Todos nós precisamos expandir e sair do filéu e ir para o ágape, né? Expandir, sair exclusivamente do Kairos, do Cronos e ir para o Kairos. E assim por diante. Muito bem. Rafael, você quer trazer um aviso para a gente aqui? Não é você não, viu, Rafael? É o outro. Senão você fica perdido aí, né? Quer pegar o microfone de cá? Esse daqui. Bom dia, pessoal. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael. Eu vim aqui fazer um convite em especial para os homens, né? A gente abriu a inscrição aí para o curso de Homem ao Máximo. Então, o Rodrigo vai colocar o banner aqui. Vai iniciar dia 13 de setembro. Vai ser toda segunda-feira, às 19h30, né, Rodrigo? Para mais informações, vocês podem falar com o Thales aí para poder fazer a inscrição. O curso é online pelo aplicativo Zoom. O Thales vai dar todo o direcionamento aí para os homens. Eu acabei de fazer esse curso agora em junho e o curso mudou todo o direcionamento da minha vida, tanto no meu casamento, nas minhas relações pessoais, nas minhas relações profissionais. Eu passei a ver o meu casamento e todas as minhas relações com atitude, com pensamentos diferentes, semelhante a Cristo. E eu convido a todos os homens a poder participar, porque é um ensinamento único e com certeza vai mudar a vida de todos os homens que forem participar. Quem já participou também pode fazer de novo, porque é sempre bom dar uma atualizada, né? Eu ainda direto, cada capítulo que eu ia praticando. A gente tem vários testemunhos no andar do curso aí, de pessoas que conseguiu restaurar um casamento, o cara chegou lá, já desistiu, ele não participava do curso de direito, ele começou a poder aplicar mais informações aí com o Thales. Quem puder indicar amigos também, a gente agradece muito. Obrigado. Obrigado, Rafael. Muito bom. Eu queria fazer um outro convite para vocês, se vocês puderem colocar aí, convite para amanhã. Se puder colocar a imagem, por favor. Vou estar lançando esse livro aqui amanhã. Nós vamos estar Marcão, pastor Marcos lá da 90, Paulo Júnior, não sei se Paulo Júnior vai presencial ou online, mas confirmou que estaria junto com a gente aqui. O Gilbertinho também lá de Uberlândia vai estar com a gente aqui com uma palavra rápida a respeito de sabedoria, né? A respeito de convidar vocês para estar aqui com a gente amanhã às 8 horas para isso, ok? Aqui, aqui nesse lugar. O Paulo Júnior eu não sei se ele vai estar presencial ou online, honestamente não sei, talvez nem ele saiba, mas a ideia é estarmos aqui, um grupo pequeno, não maior do que esse grupo que está aqui junto com a gente, tá? Então, amigos, o objetivo do livro é auxiliar a leitura das pessoas aos livros de Provérbios, Jó, Eclesiastes e Cantares. Então, esse é um livro para te ajudar na leitura. Aí, ok? Eu queria também aproveitar esse momento e lembrar a todos dos nossos desafios financeiros, das nossas questões todas aqui para manter essa estrutura e as pessoas que estão trabalhando junto com a gente. Então, eu queria te lembrar aí no sentido das nossas responsabilidades. Não é uma cobrança, é só uma lembrança das nossas responsabilidades. Então, se você puder partilhar com a gente, compartilhar com a gente dos nossos desafios financeiros, também está aí todos os dados para você fazer a transferência, o depósito que você achar mais conveniente. Ok?
Bom, vamos terminar. Queria te convidar mais uma vez aí para abaixar sua cabeça em casa ou aqui, para a gente finalizar esse momento. Deus amado, obrigado mesmo pelo teu Espírito entre nós e por tudo aquilo que o Senhor tem nos falado, nos ensinado e trazido aos nossos corações. Ajuda-nos, ó Pai, com o teu Espírito, de fato, a ter as nossas consciências expandidas a respeito de uma vida que vai além da existência. Em nome de Jesus, Pai, expande as nossas mentes de tal forma que todos nós possamos penetrar, nos entregar. Em nome dele é que nós te pedimos e também te agradecemos. Uma boa semana a todos vocês. Boa semana. Bom domingo a todos. Obrigado. Amém.